Ô pessoal, tudo tranquilo? Tudo certo por aí? Coisa boa. Então assim, ó, vamos falar um pouquinho de climatologia, falar um pouquinho de clima, né? Vamos estabelecer algumas questões, vamos tipo perguntando já e respondendo, trabalhando as respostas, né? Possíveis respostas, relacionando algumas questões. Vou falar basicamente aí das zonas térmicas da Terra, estações do ano, e aí vou relacionar a questão das zonas, né, das zonas térmicas da Terra com a questão de incidência solar, índice pluviométrico e a questão da vegetação, tá? Basicamente vai ser sobre isso que vamos falar nesse vídeo aqui, nessa aula. Então começamos então primeiro. Bom, por que quando é verão aqui é inverno, ou seja, quando é verão aqui na América do Sul, por que é inverno na Europa? Bom, respostas bem simples, né? O que tem a ver isso? Porque nós estamos no hemisfério sul e a Europa está no hemisfério norte. Lembrem, sempre eu gosto de frisar e de relembrar que o que divide o hemisfério norte e sul é a linha imaginária do Equador, que fica no centro da Terra, né? Uma linha imaginária que fica no centro da Terra, no sentido horizontal, né? Então, a incidência do Sol vai se dar mais nessa linha do Equador, entre os trópicos de Câncer, que fica ao norte, né? E o trópico de Capricórnio, que fica ao sul, que é onde nós estamos localizados aqui, certo? Isso, junto com a inclinação do eixo da Terra, porque o eixo não fica no ângulo, fica levemente inclinado, lá em torno de 23 graus e meio, lá na órbita da Terra, né? A órbita da Terra no torno do Sol, um movimento de translação, né? Então isso vai fazer com que a incidência do Sol nos polos, nos hemisférios norte e sul sejam diferentes. Então, sempre que for inverno aqui para nós, como é o caso que nós estamos agora, né? Por exemplo, vai ser verão no hemisfério norte. Como a Europa está no hemisfério norte, é por isso que acontece. A mesma coisa ocorre em relação à primavera e o outono. Quando é o outono aqui no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte e vice-versa, tá? Então é por isso que quando é verão aqui no sul, no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa, tá bom? Então esse foi o primeiro levantamento que a gente fez aí desses e aí a segunda questão, já está respondida, até já respondi, tá, na primeira ali, mas vamos sempre, é bom reforçar e relembrar. E o que faz que tenhamos estações do ano e as zonas térmicas da Terra propriamente? Por quê? Porque se o eixo da Terra não tivesse, então primeira questão, o eixo da Terra é a primeira questão dela, tá? Primeira resposta dessa. Por que então a gente tem as estações do ano e a consequente zonas térmicas da Terra? Porque a Terra na órbita em torno do Sol, né, no momento de translação, que é a segunda resposta já, né? Então, porque no movimento de translação, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, tá? Ela faz com o eixo levemente inclinado. Então, leve assim, 23 graus e meio. Então, essa inclinação faz com que a incidência do Sol nos hemisférios norte e sul, tá? Se dê de forma diferente ao longo do ano, tá? E isso faz com que isso vai fazer com que tenhamos as estações do ano e as zonas térmicas, tá? Então esses são os fatores, são os dois fatores aí, então. Vai fazer com que tenhamos as estações do ano e as zonas térmicas. O momento de translação, junto com a inclinação do eixo da Terra na órbita do Sol, tá? Junto na órbita planetária, certo? Essa é a segunda questão. A terceira,
vamos procurar relacionar a questão das zonas térmicas, que são as zonas polares ártica, que fica ao norte, a Antártida, que fica ao sul, as zonas temperadas, que fica ao norte e ao sul da mesma forma, e a zona tropical da Terra. Vamos relacionar isso com a questão da vegetação, tá? E questão de pluviometria, ou seja, de índice de chuva. É uma coisa bem simples de entender, tá? Bem relativamente simples de entender, claro. Zonas polares. Tá? Zonas polares são locais que incidem menos sol. Então, eu posso dizer assim, como é que eu vou relacionar isso? Zonas polares, menor quantidade de sol que vai incidir, tá? Se nas zonas polares incide menos sol, tá? Lembrando lá daquele ciclo da água, né? Lá que a gente aprendeu lá no, sei lá, no quinto ano, talvez tenha sido por aí. Do ciclo da água, lembram que o sol faz com que a água evapore, tá? Quando tem pouco sol, então vai evaporar menos água. E se vai evaporar menos água, vai ter menos nuvens. E se vai ter menos nuvens, vai chover menos, tá? E se chove menos, tá? Vai ter menos vegetação, né? Quando é que cresce mais grama, mais fácil? No verão ou no inverno? Para nós aqui, tipo, só para observação, a gente já pode ver. No inverno a grama cresce muito mais devagar. No verão ela cresce muito rápido. Qualquer chuva que dá com sol, né, cresce muito. Então, nas zonas polares, tanto do Ártico quanto do Antártico, né, incide menos sol. Então vai chover menos, tá? E por que vai chover menos? Porque a quantidade de insolação que vai atingir vai ser bem menor. E se tem menos sol, vai chover menos. E se chove menos, a vegetação ou é muito rara ou são pequenas. A gente chama de gramíneas, são pequenos arbustos, digamos assim, no máximo, né? Então, relacionando isso com as zonas polares, podemos dizer isso. Então, questão da zona térmica da Terra com as zonas polares, com essa questão das zonas térmicas, tá? Então, as zonas polares vai ter menos chuva, menor incidência de sol, tá? Portanto, vegetação de pequeno porte, certo? Nas zonas temperadas, que existe também uma zona temperada ao norte e outra zona temperada ao sul, tá? No nosso caso aqui, nós que ficamos ao sul da linha do Equador, né? No nosso caso, a zona temperada sul aqui, por exemplo, né? Rio Grande do Sul especificamente, que nós somos na zona temperada. Então, a analogia é a mesma, tá? Então, como é que vai ser a incidência do sol ao longo do ano? Vai ser maior quantidade de sol no verão, né? Quando o sol vai estar mais voltado para o nosso hemisfério aqui, vai ter uma quantidade de sol. Dessa forma, no inverno vai ter menor. Então, por uma analogia, podemos dizer o seguinte: então, nas zonas temperadas, então, vai ter uma média incidência de sol, porque assim como nas zonas polares tem uma baixa incidência de sol, portanto pouca chuva, nas zonas temperadas vai ser como? Vai ser uma média incidência de sol, né? Vai variar ao longo do ano, um tempo maior ou um tempo menor. Então na média vai ficar médio. E como? Logicamente como é que vai ser? A chuva vai ser uma quantidade razoável ao longo do ano todo, mais distribuída, tá? Uma questão mais distribuída ao longo do ano todo. E por coincidência também, por analogia também, as vegetações vão ser maiores que nas zonas polares, mas consequentemente menores que nas zonas onde vai sentir mais sol. Então, digamos que vai ser vegetação média, florestas médias, não vão ser florestas densas que existem nas zonas temperadas. Existem florestas, mas serão florestas de médio porte, né? Vegetação de médio porte, ok? Aí passamos para as zonas, a zona equatorial ou tropicais, né? Bom, logicamente, onde é que é? Zona equatorial ou tropical será entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ou seja, é uma maior incidência da incidência no centro da Terra.
Essa vai ser a zona equatorial, a zona tropical. Nesse local, logicamente, vai incidir a quantidade de sol mais uniforme um pouco ao longo do ano. Tá? É onde o sol vai incidir mais diretamente ao longo do ano. E sol incide mais, vai ter grandes volumes de chuva. Em geral, tá, gente? Sempre é bom lembrar, tá? Isso é uma característica geral que eu tô dando, tá? Porque existem outras questões que influenciam também, especificamente, que depois nós vamos, nas próximas aulas, vamos conversar sobre isso também, tá? Então, mas como regra geral, a gente pode analisar o seguinte: nas zonas equatoriais ou tropicais, em geral, chove mais. Chove mais porque tem mais incidência de sol, vai chover mais, e como chove mais e tem mais sol, vegetações vão ser maiores, vai ser as florestas grandes, grandes incidências, as maiores florestas do mundo vão estar nessa região, tá? Então, essa é a nossa relação que a gente pode fazer entre as zonas climáticas e a questão da incidência solar e as vegetações e a chuva. Então, só para fechar de vez agora, zona equatorial tropical, muita chuva, maior quantidade de chuva, tá? Em geral, como volto a falar, tem coisas específicas que interferem, mas eles vão ver depois em outras aulas, mas regra geral, zona equatorial ou tropical, maior incidência de chuva, vegetações altas, grande volume de chuva, tá? Maior incidência de sol. Zonas temperadas, mais distribuída ao longo do ano, vai ser uma chuva, não é pouca chuva, mas vai ser, digamos assim, vai ser uma chuva bem distribuída ao longo do ano, tá? Vai ser uma chuva bem distribuída, em média, ao longo do ano. Vegetações de médio porte, florestas não tão fechadas, não tão densas, vão ter algumas florestas também, tá? E incidência de sol que oscila mais no verão e menor no inverno, tá? Já a questão das zonas polares, né, para fechar de vez, nós vamos dizer que são locais que incidem menor quantidade de raios solares, portanto, menor incidência dos raios solares significa menos chuva, e menos raios solares significa pouquíssima vegetação ou vegetação de pequeníssimo porte, digamos gramíneas, tá? Então, gente, por hoje era isso aí que eu queria dizer para vocês. A gente vai falar mais sobre questão de clima nas próximas aulas, vai falar de outros fatores também que vão influenciar o clima, fatores e elementos do clima. A gente vai avançando e vai conversando mais sobre outros temas aí que também influenciam, tá? Essas então são as características gerais em relação às estações do ano e as zonas térmicas da Terra, tá ok? Abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.